Jesus. Vamos orar, queridos. Comece a clamar aí no seu lugar. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu rendo a Ti o meu viver, os meus dias, tudo que eu sou. Vem dirigir, vem guiar. Vem, Senhor, e toma o teu lugar, o trono nos nossos corações. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti, Jesus. Eis-me aqui, mais de Ti, Jesus, Jesus, Senhor. Eis-me aqui, Tu és aquele que transforma, Jesus, Tu és aquele que cura. Eis-me aqui, derrama do Seu amor, derrama da Sua vida em nós, Senhor. Jesus, 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 eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Quebra os grilhões nesta noite, as amarras, tudo aquilo que nos impede, nos afasta de Ti. Nós queremos nos lançar aos Teus braços. Tu és aquele que faz tudo novo, que cura, que restaura. Quebra os grilhões, Deus. Quebra as amarras, aquilo que nos impede de olhar nos Teus olhos e declarar quem Tu és, o quanto nós Te amamos, Deus, e quanto nós somos amados por Ti. Quebra os grilhões, Jesus. Naquela cruz o Senhor nos libertou completamente, totalmente, Jesus. Eis-me aqui. Coloque a sua mão no seu coração e diga a Ele: eis-me aqui. Eis aqui cada área da minha vida, minha mente, meu pensar, meu coração, as minhas emoções, todo o meu ser, Deus. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Espírito de Deus, e enche esse lugar, Espírito Santo. Tu és santo, 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 Deus. Tu és santo e nada vai nos impedir de Te adorar. Santo. Declarar a igreja: digno é o Cordeiro de receber
Senhor. Em uma nuvem de glória. Aleluia. Em uma nuvem de glória. Ele é digno. Digno é o Cordeiro. De receber a glória, força e Estão diante do trono e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, anjos e querubins estão diante do trono e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Vamos declarar: Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Jesus, nos unimos aos anjos, nos unimos aos anjos, declaramos que Tu és santo, Tu és santo, Tu és Tu és, só Tu és, só Tu és. Tu és aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Aleluia, a estrela da manhã, sim, Ele é o cavaleiro no cavalo branco. Seus olhos como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada. Ele está vestido com um manto de sangue, e em
sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sim, tu és Jesus, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, tu és Senhor, tu és o Rei, tu és o cabeça da igreja, tu és digno de glória, tu és digno de adoração, tu és exaltado aqui, só tu és Senhor. Rega suas mãos, tu és santo. Rega a Ele as suas mãos e vamos cantar junto com os anjos. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, lindo e puro é o Senhor. Tu és santo, Jesus, tu és santo. Nós te amamos, Deus, nós te adoramos. Vamos aplaudir a Ele. Deus preparou as Escrituras como a água que é colocada no nosso interior, na nossa mente, para mudar aquilo que tem que ser mudado, para transformar aquilo que tem que ser transformado, de maneira que o povo de Deus possa ser um povo, como diz o livro de Efésios, né? Uma igreja gloriosa, santa, sem mancha e sem ruga. Nós estamos trabalhando um tema geral que é uma igreja corajosa. E meu tema nesta noite será uma igreja corajosa para sarar a sua terra. Eu gostaria que vocês me acompanhem naquele texto já bastante conhecido das Escrituras, em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 11, até o versículo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 11 até 14. Assim está escrito na palavra do Senhor. Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? A terra precisa ser sarada pelo Senhor. E o que simboliza a terra? A terra pode ser, queridos, a terra do nosso coração, como dizia o nosso Senhor lá na parábola do semeador.
A terra pode ser aquele espaço que o Senhor nos concedeu, chamado família. A terra pode ser a nossa comunidade de fé, que é a igreja local. A terra pode ser a cidade onde Deus nos colocou. E a terra pode ser a nação onde Deus nos colocou para executar os seus propósitos. E por algumas razões que não vale a pena detalhar agora, a terra adoece. A terra entra em uma condição de decadência, de degradação. E os habitantes dessa terra, seja nossa família, nossa igreja, nossa cidade e nossa nação, começam a experimentar o gosto amargo da existência. A terra precisa ser curada. E a palavra do Senhor diz que a igreja, o povo de Deus, o povo que invoca o nome do Senhor, é um elemento indispensável para que a obra curativa de Deus aconteça na terra. E quando eu digo igreja, eu me refiro a você. Eu me refiro a mim. Eu me refiro àqueles que temos crido e depositado nossa fé em Cristo e no seu sacrifício, sendo Ele mais do que suficiente. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que tem duas instâncias. Uma delas é aquilo que nós conhecemos como a nação, este reino temporal no qual nós vivemos. E ao mesmo tempo, dentro dessa nação, Deus colocou a igreja. Eu aprendi um princípio na minha vida, que todo lugar, toda cidade onde existe uma igreja, a igreja torna-se responsável por aquela cidade. E a igreja que está numa nação torna-se responsável por essa nação. De maneira que Deus colocou a igreja como aquela que possui a responsabilidade espiritual sobre aquela cidade, sobre aquele estado ou sobre aquela nação. E é por esse motivo que quando Deus nos chame um dia em seu julgamento, a palavra do Senhor diz que o juízo há de começar pela casa de Deus. Por aqueles que têm o rango de responsabilidade mais elevada, pela casa de Deus, pelo povo de Deus, pelos filhos de Deus. Queridos, e veja, a palavra igreja, ela não é uma palavra que o apóstolo Paulo inventou, também não é uma palavra que os apóstolos inventaram, é uma palavra que já existia no mundo antigo. E quando Efésios, Paulo falando aos Efésios, fala sobre a igreja, diz que há dois princípios que regem a igreja. O primeiro é que Cristo é a cabeça da igreja. E o que significa que Cristo é a cabeça da igreja? Que a igreja se movimenta, ou deve se movimentar, por aquilo que é a expressa vontade de Cristo. A igreja não está no mundo para fazer a sua vontade. A igreja está no mundo para executar os propósitos e os planos de Deus. Está para executar os desígnios divinos para a história, para o Brasil, para Ibiporá. Esse é o primeiro elemento que significa a igreja é a cabeça. Perdão, Cristo é a cabeça da igreja. Mas, queridos, a igreja, ela também é a cabeça governante do mundo visível. Eu vou repetir. A igreja é o órgão governante do mundo visível. Sabe como que eu descobri esta verdade poderosa? Quando um dia eu fui pesquisar o que era a palavra igreja. A palavra igreja significa literalmente assembleia. E como disse, ela não foi inventada pelos apóstolos. O mundo no qual Paulo usa esta expressão para se referir à igreja é um mundo governado por gregos e romanos. E eles possuíam uma assembleia composta por todos os homens livres de uma cidade. E essa assembleia era aquela
que determinava os rumos que aquela cidade deveria tomar. A Assembleia era o órgão máximo de governo local. Aqueles que passaram pelo segundo grau lembram de aquelas famosas 5 cidades-estado gregas. Cada cidade tinha uma assembleia, e essa assembleia decidia os destinos e o governo dessa cidade. E quando Paulo estava olhando para aquelas assembleias gregas e romanas e vendo como elas tinham aquele poder de governar e de dirigir, disse: pronto, a igreja, o povo de Deus é isso. O povo de Deus é uma assembleia que governa. Amém, queridos? A Bíblia não diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Pois bem, bem-vindos, somos assembleia. Somos o órgão encarregado de dirigir este mundo visível. Somos o corpo de Cristo no mundo, queridos. Então veja que tremenda responsabilidade a igreja tem para com a sociedade. E eu sempre digo que a igreja tem um poder que nenhum poder humano tem. Porque quando você vê a maneira como o governo está composto, o Estado está composto, a máxima instância onde os seres humanos ricos e com influência podem chegar é até o Superior Tribunal Federal. A igreja não. A igreja pode chegar até a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que modela o rumo da história, queridos. Aquele que diz que em suas mãos estão os tempos. Aquele que diz que Ele coloca reis e põe reis. Aquele que diz que nada está encoberto, que até as trevas são luz diante da sua presença. A igreja tem esse poder. E tem mais um detalhe. A palavra assembleia, no mundo bíblico, ela é tão tremenda que o dia que eu a descobri, eu disse: obrigado, Senhor, não sabia que tinha tal privilégio. Porque lembre que no Antigo Testamento havia uma assembleia divina composta pelos seres celestiais que rodeiam a Deus. E a esses seres que rodeavam a Deus se les chamava no Antigo Testamento filhos de Deus. Em nenhum momento no Antigo Testamento aplica a palavra filhos de Deus a seres humanos. Apenas a um ser humano ele é aplicado o título de filho de Deus, que é ao rei ungido pelo Senhor. Ele era o único no Antigo Testamento humano que recebia o título filho de Deus. Mas sabe o que diz a Escritura? Mas a todos os que o receberam, me acompanhem, aos que creem em seu nome, Deus les deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Sabe o que significa isso? Participantes da Assembleia Divina. A igreja é o órgão que governa este mundo visível. Mas, queridos, quando a igreja exercita esta função tremendamente poderosa, sabe o que acontece? Quando a igreja cumpre seu papel, o seu rol de ser a assembleia, o poder de Satanás é restringido. Amém? O poder das trevas retrocede. O poder do mal toma seu lugar periférico quando a igreja toma seu lugar. E nós sabemos que há princípios bíblicos maravilhosos. Por exemplo, tudo o que acontece no mundo material primeiro acontece no mundo espiritual. Antes que o reino de Israel fosse dividido, Salomão adorou deuses estranhos. E por causa dessa idolatria, Deus dividiu o reino. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual antes que aconteçam no mundo material. E quando a igreja cumpre seu labor de assembleia, queridos, o que acontece? O reino das trevas não consegue concretizar os seus malignos propósitos que tem para com aqueles que Deus ama, a humanidade a quem Deus ama. Essa é uma notícia maravilhosa. Mas tem uma notícia muito triste também. O que acontece quando a igreja não cumpre a sua função? O que acontece quando a igreja não cumpre não ocupa seu lugar de governar?
acontece aquilo que diz o livro de Tessalonicenses. Quando a grande apostasia toma conta do mundo, o que acontece de maneira seguida? Aparece o ministério do mal, aparece o anticristo. Queridos, quando a igreja se priva de executar a sua função como o órgão governante de Deus na terra, sabe o que acontece? O poder do mal toma conta de tudo. De maneira que, quando nós contemplemos a uma nação, quando nós contemplemos a uma cidade e nós vejamos que aquelas coisas que nos escandalizam tanto, né? A decadência moral, a decadência ética, a decadência na política, pode ter certeza que nós temos uma grande responsabilidade em toda essa história. Quando o mal prevalece, é porque a igreja tem se obviado de cumprir a sua função. E o mais terrível que pode lhe acontecer ao povo de Deus, eu estou sem relógio aqui, pensei que havia um reloginho aqui. Se vocês não me derem um relógio, eu vou até a meia-noite. Meus queridos, vejam, quando a igreja ela se nega a executar a sua função, sabe o que acontece? Algo horrível, que a Bíblia conhece como apostasia. E esta é uma palavra que eu orei muito para pregar nesta noite. E eu recebi um pouco de clareza depois da reunião do conselho, a quinta-feira à noite, quando eu estava voltando para casa. E a palavra apostasia é uma palavra também bastante familiar no mundo antigo. Significa carta de divórcio. Sabe, quando um casal se divorciava, eles assinavam uma carta. Essa carta chamava-se apostasia. Mas ninguém chega e se divorcia da noite para o dia. Coisas acontecem. Pequenas coisas vão acontecendo. Pequenos conflitos, pequenas desavenças, distanciamentos, até que chega um ponto em que não queda mais nada, não resta mais nada do que a separação. E lhe acontece ao povo de Deus quando ele começa a descuidar os elementos do seu relacionamento com Cristo. Cristo vai se tornando um ser cada vez mais distante. O relacionamento com Cristo vai se tornando cada vez mais pequeno. E o tempo que Cristo ocupa na nossa vida e na nossa existência cada vez vai escasseando. E chega um ponto em que nos descobrimos absolutamente distantes do nosso amado e do nosso Senhor. E a palavra do Senhor nos conta essa história inúmeras vezes nas Escrituras. O povo de Deus virando as costas para seu Senhor e o amado da sua alma. Quando você lê Ezequiel capítulo 9, versículos 1 e 6, Deus está falando para Ezequiel e lhe diz: Ezequiel, eu vou te levar a um lugar, e nesse lugar você não vai gostar do que você vai ver. E diz a Bíblia que Deus o levou para a parte baixa do templo e abriu-se uma porta no mundo espiritual e Ezequiel entrou. E Deus lhe disse: Ezequiel, o que estás vendo? E ele começou a ver nas paredes do templo todo tipo de animal imundo, de ídolos profanos que eram adorados pelos próprios sacerdotes dentro do templo. E logo Deus lhe disse a Ezequiel: te mostrarei algo mais horrível ainda. O levou para a porta e lá na porta haviam os anciãos da porta que se curvavam em direção do sol, adorando ao deus Ra, ao deus egípcio, a deus do sol. De tal maneira que o lugar que era um lugar para culto ao Senhor havia se transformado em algo absolutamente contrário ao propósito de Deus. O lugar que Deus falou para Salomão: ali que eu colocarei meu nome, é ali que eu perpetuarei minha memória. Esse lugar havia sido trastocado e transformado num lugar imundo, onde outros deuses compartilhavam a fidelidade do povo de Deus e o coração do povo de Deus. O povo de Deus havia caído em apostasia. E o povo de Deus, caído em apostasia, havia multiplicado suas maldades, queridos, porque cada vez que nos afastamos de Deus, há consequências visivelmente palpáveis na sociedade que nos rodeia. Em algum momento,
os apóstolos começam a apontar para o tema de que aqueles que deveriam, nesse momento, guiar e discernir a vontade de Deus para o povo, eram exatamente aqueles que os afastavam de Deus. E os falsos profetas eram muito mais abundantes que os verdadeiros profetas. Elias contra 450 profetas. E assim foi sempre na história de Israel. E os falsos profetas eram populares. Todo mundo gostava do que eles diziam. Mas eram eles os causantes de que o povo de Deus desviasse seu coração. Hoje de manhã, o pastor Beto compartilhava um princípio da palavra que está em Timóteo, onde que quando você escuta um falso profeta, você acaba perdendo e se extraviando da fé. Era isso que acontecia com o povo de Deus, queridos, no Antigo Testamento. Mais tarde, o Senhor vai dizer, através de duas figuras, em que consistia este afastamento do povo de Deus. E Deus compara esse afastamento de Deus como os muros que caem. E Deus também comparava esse afastamento do povo de Deus como a terra que adoece. E quando a palavra do Senhor nos ensina que Deus colocou ao longo da história certos limites que o ser humano não pode ultrapassar, certos limites que a igreja não pode ultrapassar, porque se a igreja ultrapassa ou derruba aqueles muros, queridos, que vai acontecer? A desgraça vai se lançar sobre nós. Quando você, por exemplo, vê a história do tempo de Noé, que muros caíram lá? Anjos coabitaram com mulheres, a criação foi corrompida, e a maldade humana e a violência se multiplicou. São limites que Deus colocou e Deus disse: basta, os limites foram transpassados, é necessário reordenar tudo através do meu julgamento, e assim aconteceu. Outro limite que Deus colocou é o limite no relacionamento homem e mulher. Deus diz para Adão que lhe daria uma ajudadora idônea. Mas a cultura de Sodoma e Gomorra traspassou esses limites. Eles queriam se relacionar com outros homens com mais intensidade que com mulheres, tanto que eles queriam coabitar com os anjos. E esse elemento, queridos, do limite que Deus colocou foi traspassado. E sabe o que aconteceu? Deus decidiu intervir para reordenar as coisas através do seu julgamento. Quando você lê o Salmo número 12, você encontra que há outro limite que Deus coloca: a injustiça. E cada vez que esse limite é traspassado, Deus intervém para colocar ordem. Deus colocou certos limites que não podem ser traspassados. E Deus colocou também para a igreja certos limites que ela não pode ultrapassar, certos muros que ela tem que ter em pé para que ela não fracasse em seu propósito de dirigir ao mundo. Eu quero mencionar alguns muros que têm caído. O temor de Deus é um muro que muitas vezes já caiu. E a primeira manifestação do temor de Deus é a maneira como a gente fala. Está escrito no livro de Provérbios. Há outro muro que tem caído entre o povo de Deus: o muro da centralidade de Cristo. Cristo não é mais o centro. Outro muro que eu vejo muitas vezes derribado, e eu choro por esse muro caído, é o amor pelas Escrituras. Quanta dificuldade o povo de Deus tem para se relacionar com as Escrituras. Quanto descuido em relação com a leitura das Escrituras. Passam dias, queridos, passam semanas, passam meses. E muitas vezes a palavra de Deus está nos esperando lá em cima de uma poltrona, em cima ou dentro de uma gaveta, ou esquecida num carro. O pastor diz, né, que às vezes ficam Bíblias aqui na igreja. E ele diz: se fosse celular, né, já estavam ligando a noite inteira. Esqueci meu celular, mas minha Bíblia não. Bueno, a Bíblia não faz muita diferença. Eu sei que muitos de nós temos mais de uma Bíblia em casa, né? Mas essa observação me chamou a atenção.
E queridos, veja, esse é um muro derribado na nossa vida. Essa é uma brecha nas nossas vestes. Outro muro caído é o muro da comunhão com Deus através da oração. Outro muro é o cuidado pelos necessitados e os indefesos. A Bíblia fala que esse é um muro glorioso. O muro da justiça. O muro do amor pelo irmão, queridos. É um muro derribado tantas vezes. E às vezes sem esperança de reedificar. O muro da supremacia de aquilo que é eterno sobre aquilo que é temporário. O muro da santidade nos olhos. Dizia Jó, capítulo 31 de Jó, versículo 1. Eu fiz uma aliança com meus olhos para não cobiçar nenhuma donzela. É incrível esse texto. Esse capítulo inteiro é maravilhoso. Sobre os muros que Jó havia levantado ao redor dele. A santidade da língua é um muro que tem caído também. A santidade dos ouvidos. O que a gente está escutando? A quem que a gente está ouvindo? Que conselho a gente está recebendo? De onde a gente está escutando o conselho? Queridos, isso é tão importante, sabia? A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele homem que não andou em conselho de maus. E logo diz: bem-aventurado aquele que medita na palavra de dia e noite. De onde você recebe seu conselho determina o seu destino. E esse muro muitas vezes tem caído. E está total e absolutamente derribado. O muro de cuidar dos negócios do nosso Pai, em primeiro lugar, queridos, em primeiro lugar. E eu quero dizê-lo assim com toda clareza, para que ninguém fique dúvida. Quantas vezes o churrasco de domingo se estende até domingo à noite e a gente não está aqui cuidando dos negócios do Senhor, meu querido irmão? Lembra de Lucas capítulo 2? Jesus disse: é necessário que eu esteja nos negócios do meu Pai. E esse muro tem caído. Ageu falava desse muro e Ageu dizia: peraí, vocês estão vivendo em casas bonitas? Tudo está em ordem na casa de vocês, os negócios de vocês vão bem, os ingressos de vocês são maravilhosos, as casas estão bem arrumadas, mas a minha casa, diz o Senhor, através de Ageu, ela está entregue aos chacais. E a gente precisa reerguer esse muro, queridos. Reerguer esse muro. Eu apenas estou sintetizando alguns muros que caem. E quando esses muros caem, a igreja não pode executar, queridos, o seu trabalho de governar e dirigir e influenciar positivamente uma sociedade. E quando esses muros caem, a igreja fica flertando com a apostasia. Fica pendurada por um fio para cair nessa ata de divórcio para com Cristo. E quantas realidades a gente não conhece, que caídos estes muros, as pessoas já não estão entre nós. E a gente ficaria até feliz que estivessem cultuando a Deus em outros lugares, mas também não. Queridos, a igreja foi chamada para um trabalho glorioso, amém? Glorioso. Mas quando ela se torna insípida, quando ela deixa de ser sal, sabe o que acontece? As trevas avançam, queridos. As trevas tomam conta. E não adianta a gente se queixar da sociedade, dos governantes, dos presidentes e dos deputados, se nós não tomamos o nosso lugar. E não importa quem nos governe, se a igreja não toma seu lugar, não há esperança para este mundo. O que é necessário fazer então? Para que a igreja se torne essa igreja corajosa, capaz de sarar esta terra e de impactá-la com o poder de Deus, de maneira que as trevas possam recuar para a glória do Senhor e para a alegria da gente também. Queridos, este texto maravilhoso de Crônicas, amo este texto porque ela nos diz exatamente aquilo que a gente tem que fazer. Primeiro, eu diria, precisamos reconstruir os muros.
Eu decidi fazer apostilas na igreja, porque eu pensei, um dia eu disse ao Senhor: Senhor, tua palavra diz no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu procurei um homem que ficasse aí onde o muro caiu. Eu procurei um homem que erguesse um muro e não o achei. E a palavra que me impactou foi essa: erguer um muro, construir um muro. E eu disse: Senhor, me ensine a construir um muro. E eu comecei a trabalhar intensamente para preparar as lições da escola dominical. E eu disse algo mais para mim mesmo: eu vou colocá-las em forma de apostila para que ninguém tenha desculpa de dizer, bom, não sei onde procurar aquilo. Está ali. Os ensinamentos e os princípios de Deus precisam ser reerguidos em nossa vida. Isso significa reerguer muros, queridos. Amém? Isso significa reerguer os absolutos de Deus na nossa vida. Reerguer o muro da pureza sexual, reerguer o muro do bom uso da nossa língua, reerguer o muro do bom uso dos nossos olhos, reerguer o muro da sensibilidade e da justiça para com os necessitados, etc, etc, etc. A palavra do Senhor nos leva a esse elemento bem prático. Filho, você tem que reerguer um muro na sua vida. Os muros estão caídos. Você precisa reerguê-los, senão os chacais vão habitar a tua vida. Símbolo de demônios na Escritura. Eles vão habitar tua existência e eles vão fazer da tua vida um verdadeiro inferno. Então, meu filho, começa a reerguer os muros. Mas enquanto os muros não são reerguidos, alguém tem que ficar parado fazendo a guarda e a defesa. Sabe onde? Aí onde o muro caiu. E sabe como se chama isso? Intercessão. Intercessão. Quando você sinta que os muros na sua vida caíram, que os muros na sua família caíram, que os muros na sua igreja caíram, que os muros estão caindo, queridos, erga-se. Não para criticar, não para ser o primeiro que vai embora, mas para interceder. Amém? Interceder é um ministério tremendo. Um único homem que intercede, diz Ezequiel capítulo 22, é capaz de deter o mal. Lá em Sodoma, Deus procurava 10 homens justos, apenas 10. Sodoma tinha 10.000 habitantes, era um para cada 1.000. Significa que se Deus passasse aqui por Ibiporá, Deus apenas precisaria 55 intercessores. Se Deus passasse pelo Brasil, Deus precisaria 212.000 intercessores. Homens nos quais Deus coloca seus olhos, como diz a Bíblia, porque tremem diante da sua palavra. Esses muros têm que ser reerguidos e a nossa intercessão tem que ser intensa, queridos. Amém? Eu nunca vou esquecer uma história de aqueles missionários que foram para pregar e eles não conseguiam nenhum resultado, nenhum sucesso. E enviaram uma carta para a pessoa que dirigia essa missão e lhe disseram: nós estamos voltando porque trabalhamos por anos e não obtemos nenhum resultado. E esse homem que liderava essa missão era um homem de Deus já bastante experiente no campo, em sua juventude. E ele disse: só falta uma coisa para fazer. Tentem fazê-lo com lágrimas. E sabe o que aconteceu? Naquele lugar ergueram-se igrejas, porque interceder significa isso: orar, molhar o objeto da nossa intercessão com lágrimas. Você já o tentou com lágrimas? Interceder, queridos. Mas o texto que é o objeto do nosso estudo, ele nos ensina que há 4 coisas que a gente precisa fazer. A primeira coisa, a palavra diz que precisamos nos humilhar. Antes que Deus faça a graça de sarar a nossa terra, a gente precisa se humilhar. E o que é se humilhar? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O Salmo número 35, versículo 13, olha que diz este texto lindo:
Mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram pano de saco, humilhava a minha alma em jejum. Sabe o que é humilhar a alma? Significa jejuar. Está escrito aqui: humilhava a minha alma com jejum. Levítico capítulo 16, versículo 29 diz assim: E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Afligireis a vossa alma. A palavra aná, afligir, significa humilhar também. Então Deus estava dizendo: humilhareis as vossas almas. E estava dando uma ordem naquele único dia em que era ordenado o jejum para Israel, que era o dia do perdão, o Yom Kippur. Era um dia celebrado com jejum e era sinônimo de afligir a alma. Então veja que o método que Deus escolheu para que seu povo se humilhe é através do jejum. Logo, a palavra do Senhor também, lá no livro de Esdras, está escrito assim no capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. O que significa, queridos, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar? Segundo o padrão do Antigo Testamento, significa jejuar. E jejuar basicamente é se privar de alimentos, por um propósito. E aqui encontramos 3 propósitos nos textos que eu acabei de ler. E logo diz assim: jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Moveu-se pelas nossas orações. Não sei se vocês já estiveram em situações tão críticas na sua caminhada, em que precisaram se humilhar em jejum. Eu sei que é um costume que pouco a pouco está se perdendo no povo de Deus. Eu sei também que há pessoas que não podem jejuar porque têm alguns problemas, por exemplo, relativos a glucosa no corpo. Não podem. Mas todos aqueles que podemos, queridos, deveríamos praticar isto. Nos humilhar diante de Deus em jejum. Clamar ao Senhor com lágrimas. Porque quando Deus diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Eis aqui o que significa humilhar a alma. Significa entrar em jejum, queridos. Entrar num propósito. É uma mostra de que aquele desejo nosso é sério. Que aquele propósito é firme. E de que a gente está disposto a fazer qualquer sacrifício para que Deus escute desde o céu. Jejum. A segunda coisa, a segunda exigência do Senhor é orar. Queridos, orar é o ato seguido a jejuar. Não há como não orar ou não jejuar sem orar. Porém, veja o ponto seguinte: não apenas jejuar, não apenas orar, senão a palavra diz: e buscarem a minha face. Essa é uma palavra que sempre me intrigou. Buscar a Deus, o que é isso? Até que um dia eu me encontrei com Oséias capítulo 10, versículo 12. E olha o que diz Oséias 10, 12: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor. E esta palavra me impactou: até que venha e chova a justiça sobre vós. Buscar a Deus significa buscar até que. Essa é a palavra-chave. Até que uma resposta definitiva do céu venha na nossa direção. Amém, queridos? Isso é buscar a Deus. Não é apenas ir a uma reunião de oração. Não é apenas ir a um encontro de oração. É buscar a Deus até que, com insistência, com foco, com disciplina. Até que Deus responda. E aquele objeto do nosso clamor encontre uma resposta de Deus. Seja um sim, seja um não, ou seja um espera. Mas pode ter certeza, está garantido aqui na palavra: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. A resposta está garantida quando o povo de Deus se humilha.
Querido, você que está lutando pelos seus filhos, você já tentou com este método do Senhor? Nós que estamos orando pelo Brasil e muitas vezes colocando confiança em príncipes, nós já tentamos este método tão simplesmente e singelamente descrito aqui na palavra do Senhor: se meu povo se humilhar em jejum, se orar e buscar até que chova justiça. Até que, queridos? Até que? Até onde estamos dispostos a ir na nossa busca com Deus? Quão profundo queremos ir em nosso amor e em nosso clamor por esta cidade, por exemplo? Quão intensamente pesa em teu coração os jovens nossos que estavam aqui e não estão mais? Você já jejuou por eles, já orou por eles, já chorou por eles, já se ajoelhou diante de Deus e os molhou com lágrimas? Tente, querido, tente, porque o Senhor nos garante uma resposta. Diz: eu ouvirei desde os céus. Amém, queridos? Não é garantia de homem, é garantia de Deus. Mas por último, a palavra do Senhor também nos diz: e abandonar os seus maus caminhos. O povo de Deus precisa abandonar os seus maus caminhos. E os maus caminhos não são apenas acá, diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço. Queridos, os caminhos de Deus não são apenas não fazer, sino que Deus nos propõe coisas para fazer. Por isso que Tiago capítulo 4, 17 diz assim: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, o que diz a palavra? Comete pecado. Não é apenas aquilo que não fazemos, sino aquilo que é errado e não fazemos, sino aquele bem que a gente não faz. Se a gente sabe que teríamos que estar aqui nesta noite e não estamos aqui, que não seja por um motivo justificado, querido, não estamos fazendo bem. Se nós sabemos que temos que nos alimentar com as Escrituras e não o fazemos, se nós sabemos que temos que ajudar a um necessitado em sua necessidade e não o fazemos, é pecado. Sabe o que? O dia do julgamento do Senhor é incrível, porque lá muitas pessoas seremos condenadas, talvez, não por aquilo que deixamos de fazer, não por aquilo que fizemos de errado, entre aspas, mas por aquilo que deixamos de fazer. Eu estive nu e não me diste vestido. Eu estive preso, não me visitaste, doente e não me visitaste. Mas, Senhor, quando isso aconteceu? Quando a um destes pequenininhos não fizeste, a mim não fizeste. Servo mau e infiel, poderias ter pego aquele denário e colocado no banco, poderia ter dado juros. A negligência, queridos, nas coisas de Deus é algo grave. E a Bíblia diz que é algo pela qual também a gente tem que se arrepender. Pelo bem que a gente deveria fazer e não está fazendo. Deveríamos ser intensos nas coisas de Deus, queridos. Intensos. E pode ter certeza, a palavra do Senhor nos garante 3 promessas. Ouvirei desde os céus. Se nós cumprimos as condições de Deus, a Bíblia diz que a oração está garantida. Ouvirei desde os céus. A segunda coisa: perdoarei o pecado do povo. Porque aquilo que impede a bênção de Deus no mundo não é o pecado do ímpio, é o pecado do povo de Deus. É o nosso pecado. E Deus disse: eu perdoarei. E por último, o Senhor disse: sararei a terra. Sararei a terra. É isso que a gente precisa. É isso que a nossa nação precisa, queridos. Nós temos que ser uma igreja corajosa para percorrer esse caminho e chegar a esse ponto de ser uma igreja que governa este mundo, que transforma a história da nossa cidade, da nossa nação, da nossa família. Eu espero que nesta noite o Senhor tenha incomodado o teu coração, que nesta noite Deus tenha te mostrado alguns muros que precisam ser reerguidos, que nesta noite o Senhor tenha te mostrado o caminho simples, mas efetivo, pela qual o mundo em que vivemos pode ser transformado. E será transformado pelo povo fiel do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. De repente você diga: eu não quero tanto, eu não quero. Quem sou eu? O Brasil, a nossa terra. Mas de repente você diga: minha família,
minha família, Senhor. Faça um propósito com Deus, queridos. Faça um propósito com o Senhor. Tente se humilhar diante dEle. Tente orar intensamente, buscar até que receba o objeto e diga: Senhor, eu não me conformo com esta realidade, Senhor. Se arrependa de aquilo que deveria ser feito e não está sendo feito. E Deus te faz uma promessa: eu sararei, eu passarei e curarei. Eu farei uma obra que ninguém pode fazer. Quando a igreja faz isso, queridos, a terra se alegra. Aleluia, Senhor. Você e Deus, querido, você e Deus nesta hora. Olhe para si mesmo e veja em que áreas, primeiro da tua e da minha vida, precisamos da cura do Senhor. Olhe e veja as consequências ao redor nosso. Eu tenho visto muitas vezes ao redor meu e tenho tentado fazer isto que a palavra do Senhor diz. Não é fácil.